gente bater um papo, conversar sobre comunicação. Aide, boa tarde, tudo bem com você? Sim, e com você? Eu estou bem. Você fala de onde, Aide? Eu sou do Maranhão. São Luís do Maranhão. O Aide é de São Luís do Maranhão. Deixa eu explicar antes do Aide se apresentar. Esta semana eu estava aqui no Instagram e de repente eu entrei na página do meu amigo Pedro Medula. Eu vi o Pedro conversando com o Aide. E eu parei. E o Aide estava contando um pouco da vida dele, dos planejamentos que ele faz. E eu fiquei encantado com a comunicação do Aide. Eu falei, Pedro, vou ter que conversar com o Aide também. Mandei uma mensagem para o Aide, pedi autorização para a Raquel, que é a mãe do Aide, e o Aide hoje está batendo papo aqui com a gente. Aide, você tem quantos anos? Eu tenho 10 anos. 10 anos. Fala um pouquinho, quem que é o Aide Neto? Conta pra gente, as pessoas aqui da minha audiência que ainda não te conhecem, fala um pouco sobre quem é você. Meu nome é Aide Neto, e eu tenho 10 anos, sou de São Luís do Maranhão, eu tenho 2 irmãos, e eu estudo no Colégio Dom Bosco, sou avançado mais de 5 anos da minha série escolar em matemática, já estou cursando acima do ensino médio em matemática, e basicamente eu tenho altas habilidades e superdotação, e por isso eu participo do núcleo de altas habilidades e superdotação do Maranhão. Aide, você, essa semana nós conversamos, você entrou no meu Facebook, você entrou no meu Instagram, eu entrei no seu Instagram, você conheceu um pouco do meu trabalho, eu conheci um pouco também do seu trabalho, da sua vida. Você lá no seu Instagram, você diz assim, eu quero ser palestrante, eu quero ajudar as pessoas. E você tem uma comunicação que é acima da média. Normalmente, adolescentes, jovens, crianças de 10 anos não têm essa habilidade comunicativa que você tem. Conta um pouquinho como é o seu dia a dia e como é o seu dia a dia dentro da escola que você estuda. Todos os seus amigos de 10 anos de idade também falam com desenvoltura do jeito que você fala, ou você tem muitos amigos que têm medo de falar em público, Aide? Eu sou novato, né? Eu comecei a estudar esse ano, ou seja, eu ainda não tenho essa ideia muito assim definida. Mas os meus amigos, quando eu olho, eles têm um pouco de vergonha, mas tem alguns que são mais desenrolados na hora que eles vão falar. E é impressionante que eu nunca desenvolvi esse talento, mas eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Tanto que na minha escola antiga me pediram uma vez para fazer teatro, só que aí eu acabei não gostando muito, mas do mesmo jeito eu acabei desenvolvendo mais ainda a minha comunicação. E eu acho que eu tenho muito dessa comunicação por causa da minha leitura, que eu leio bastante, mais de 2 horas por dia, e também das palestras que eu assisto, dos livros e das minhas aulas lá no Dom Bosco, que os professores acabam criando dificuldades para mim que realmente são do meu nível, e eu acabo tendo um desenvolvimento muito perfeito lá. Perceba que é interessante o que o Aide disse. A leitura. A leitura faz com que ele melhore o vocabulário. Aide, nos treinamentos, nas mentorias, nos cursos que eu ministro no Brasil todo, eu sempre digo para os alunos, para os participantes, sobre a importância da leitura. Que a leitura faz com que cada um de nós melhore o vocabulário e é uma ferramenta imprescindível para você dominar e vencer o medo de falar em público. Aí, assistindo o Aide no bate-papo com Pedro Medula, o Aide deu um número assim incrível. Aide, aos 6 anos de idade, até os 6 anos, você havia lido quantos livros? Muito mais de 100, que aconteceu quando eu tinha ido na minha escola, minha mãe chegava mais tarde, aí a gente tinha combinado de se encontrar na biblioteca. Aí acabou que eu tinha assistido um filme que eu queria muito ler o livro, que era A Cabana. Aí acabou que o livro era para uma classificação maior para minha idade, né? Aí eu acabei que não podia. Mas aí eu acabei percebendo que se eu lesse todos os livros da minha idade, ela ia ter
ela ia acabar, que ia ser forçada a me avançar para aquela categoria. Ou seja, eu acabei lendo todo santo dia. Aí ela acabou que se convenceu e disse assim: olha, Id, você já leu todos os livros, eu sei que você gosta muito de ler e eu não vou poder te parar. Então, por isso que ela acabou me avançando. E outro desejo que eu tenho muito é de ser um grande médico neurocirurgião formado em Harvard, porque eu quero muito ajudar as pessoas e por isso eu me esforço todos os dias. E também é com isso que eu tenho a minha... Deixa eu só pegar aqui. Eu fiz hoje, desde o primeiro dia, esse planejamento durante a quarentena, que é o comum, as atividades do Dom Bosco que eles mandam, eu também tenho 1 hora de leitura, e depois eu dobro esse tempo. Aí eu divido esse tempo basicamente nas minhas 24 horas, onde não é tudo livre. Mas sim, eu tenho várias atividades e eu tenho até uma rotina de exercícios para a gente não ficar parada, né? Ou seja, nesse período de quarentena que você não está tendo aula, você mesmo elaborou uma planilha para você seguir todos os dias, passo a passo, para continuar esse desenvolvimento. O que diz essa sua planilha, Aide? Em que basicamente eu utilizo a técnica Pomodoro, que é aquela técnica onde você estuda e depois descansa o cérebro, depois continua estudando, que é literalmente uma técnica onde você descansa o seu cérebro e continua estudando. Ou seja, você estuda por uma margem de tempo pequena e acaba que estuda mais conteúdo ao longo dos dias. Porque se você ficar estudando várias horas seguidas, o seu cérebro vai cansar e você não vai assimilar aquilo direito e talvez depois nem queira estudar e só estude naquele momento. Ou seja, o seu cérebro vai acabar literalmente apodrecendo desse jeito. É verdade, exatamente isso. Agora, nessa programação, você tem hora para estudar, hora para ler um livro, tem hora para brincar também, Aide? Eu jogo no celular como qualquer criança, né? Toda criança gosta de jogar videogame. Então, eu também jogo, só que em uma margem de tempo normal. Não é excessivo. Agora, outra coisa que eu fiquei impressionado, além da sua comunicação, que é o segmento que eu trabalho, e isso me encantou de uma maneira tão grande a ponto de te convidar para esse bate-papo nesse domingo, mas eu também fiquei encantado com a sua habilidade com o cubo mágico. Você está com o cubo mágico aí perto de você? Eu tô aqui falando com você, mas sem olhar, eu tô montando aqui Mostra pra gente um pouquinho como você tem essa habilidade com o cubo mágico. Mostra pra gente, por gentileza, tá? Eu vou embaralhar esse Pyramix, que é mais conhecido também como tetraedro ou poliedro de Platão, que é aquele poliedro que tem todos os lados iguais. Aí eu embaralho e primeiramente a gente... Enquanto o Aide está embaralhando, deixa eu só, você que está entrando agora, eu estou batendo um papo com o Aide Neto, ele que é de São Luís do Maranhão, e eu o convidei porque eu fiquei encantado com os vídeos que eu assisti do Aide, a comunicação dele, a desenvoltura dele. Um detalhe, o Aide tem 10 anos de idade, tem uma programação de vida já, ele quer ser neurocirurgião, mas não é formado em qualquer faculdade, ele quer ser um neurocirurgião formado em Harvard. Já embaralhou, Aide? Já. Mostra pra gente aqui agora a sua habilidade. Olha lá, vamos ver. Quanto tempo você leva para resolver? Aí... Hã? Quanto tempo você leva para resolver esse triângulo? Mais ou menos uns 15 segundos. 15 segundos. Mostra pra gente, vamos ver como que é. Primeiro a gente claramente tem que analisar o problema. E depois disso, a gente só lembra dos algoritmos, né? Que a gente precisa saber. Sem eles, a gente acaba não conseguindo montar. Tá lá, tá pronto. Impressionante. Parabéns, Aide. Parabéns. A minha também sei montar outros tipos de cubo, né? Que tem esse daqui, que é em diagonal. Eu tenho esse daqui que agora eu tô aprendendo, que é um 4x4, que são 4
4x4. Eu também sei montar o cubo 3x3 e esse daqui. O 3x3 é o que eu conheço, que é da época que eu tinha a sua idade e que eu ficava tentando montar o 3x3. Você monta o 3x3 em quanto tempo, Aide? 30 ou 40 segundos, reveza muito. E como que você desenvolveu essa habilidade com números, com matemática, com algoritmos? Vendo Kumon, conta pra gente um pouco dessa sua habilidade específica. Aliás, eu sempre tive essa habilidade, eu só faço Kumon para acabar desenvolvendo ela. E foi com isso que eu acabei também. Foi uma das coisas que eu consegui fazer para entrar no núcleo de altas habilidades e superdotação do Maranhão. Foi por uma dessas características. E eu desenvolvi essa matemática muito rápido. Tipo, eu tinha 5 anos, eu fazia o Kumon cantando. Coisas para minha idade que não eram normais, eu fazia cantando. Quer dizer, fazia de maneira muito fácil. Sim. E você disse para mim também que você tem muito desejo de ajudar as outras pessoas, né? Antes de ser um neurocirurgião, que é uma forma óbvia de ajudar as pessoas. Agora, além disso, como que você pensa que você pode ajudar outras pessoas, Aide? Tanto que eu tinha citado, se eu não me engano, foi ontem com a minha mãe, que eu ia ajudar os outros dando aula de matemática durante esse período. Porque se as escolas não estão dando aula, elas não podem ficar mais de 2 meses, né? Que foi o que o ministro da Saúde falou. E a gente tem que ensinar, né? Porque as pessoas não podem ficar mais de 2 meses ou 1 mês. Não pode ficar nenhum dia sem estudar. Porque senão o nosso ritmo acaba se desmanchando. Então eu estava pensando em dar aula de matemática, geografia e história aqui no Instagram. Incrível. A sua mãe está aí por perto? A Raquel está aí por perto, Aide? Mamãe está assistindo a live, mas ela está lá no quarto, no outro. Ela está lá? Será que ela quer bater um papo com você? Será que ela conversa com a gente um minutinho também? Apareceu. Mostra, enquanto ela está assistindo. Olha lá. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, tudo! Tudo bom? Primeiro, obrigado pela permissão que você me deu de bater esse papo com o Aide. Muito obrigado mesmo. Raquel, conta pra gente quando que a família descobriu que o Aide tinha essas habilidades todas. É até um pouco emocionante pra gente, porque ele era muito pequeno quando a gente percebeu que ele gostava muito de ler, desenvolveu algumas habilidades e ele falava que ele tinha um propósito. Mas isso era muito pequeno. Ele disse um dia para mim, ele disse, mãe, eu fiz um acordo com Deus. Eu não sei que tipo de acordo foi esse, mas eu sei que eu tenho que salvar a vida de pessoas, sabe? Aí eu disse, meu filho, mas você é tão pequeno para pensar nisso. Aí ele disse, não, mãe, eu sei onde eu quero chegar, eu preciso ajudar pessoas. E ele era muito pequeno quando nos disse isso, sabe? E a gente passou a aprender. Então, o pai uma vez disse para ele assim, meu filho, meu sonho era que você... O pai foi aluno marista a vida toda, né? Então, assim, o sonho do pai dele era que ele ficasse a vida toda escolar dele ali e que depois fosse fazer uma universidade como a gente fez. Eu sou formada em administração, o pai formado em economia, e era isso que a gente pensava. E um belo dia ele disse, pai, eu não estou feliz, eu não estou bem, eu preciso aprender mais. Aí o pai dele chegou e disse, olha, meu filho, na minha humildade eu te digo, meu filho, eu gostaria muito que você fizesse o natural, o que a gente sonhava para você, mas eu sei que você quer voar. E o pai vai te deixar voar, então. Aí ele começou a receber várias propostas de escolas que queriam tê-lo como aluno. Então, até que o Dom Bosco entrou em contato conosco, comigo e com o pai. Ele fez um teste para poder, por meritocracia, né, ter a bolsa.
E lá todos os profissionais estavam muito preparados para atender o AID nessas necessidades especiais. Anterior a isso, a gente teve um apoio, porque todo mundo fala mal do governo, né? Mas tem uns programas que dão super certo. E aqui no estado a gente tem o NAS, que é o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, que o diretor de lá chama-se Fabiano Tágira. E Fabiano conheceu o AID como você está conhecendo. A AID tentando ajudar pessoas, dando aula de matemática, fazendo umas coisas como essa. E o Fabiano conseguiu que o AID, mesmo porque o ano passado ele não era bolsista, né? O pai puxava os estudos dele num colégio particular. E o Fabiano conseguiu que ele tivesse o direito de frequentar o Núcleo de Altas Habilidades. E lá, assim, ele faz um trabalho maravilhoso, né? Junto com outras crianças de diversas classes sociais, né? E lá o AID se encontrou e se encantou com outras crianças, com outras realidades, sabe? Foi muito encantador para nós essa oportunidade que o governo mesmo concedeu ao nosso filho. Que ótimo. O AID estava nos contando o dia que você chegava mais tarde do trabalho, então ele ficava te esperando na biblioteca e ele ficava lendo os livros da biblioteca até que ele leu todos os livros da idade, da faixa etária dele, e a bibliotecária teve que levá-lo para uma faixa de livros diferentes. Foi uma surpresa quando você chegou lá e a biblioteca... Como que foi isso? Ela tinha um relatório. Isso tinha ocorrido, aconteceu, eu não esqueço, foi no dia 13 de agosto. O AID tinha quantos anos? O AID tinha 5 anos de idade. Ele tinha feito 6 anos. Ele fez 6 anos em julho. Foi isso. E ela chegou para mim e disse assim, Raquel, tu já reparaste a quantidade de livros que a AID leu? Eu disse, olha, eu vejo que ele lê muito, mas eu acho que ele é fruto do meio, né? Eu estou sempre com um livro na mão, a madrinha dele que também lê muito. Eu digo, eu acho que ele está se espelhando na gente. Aí ela disse, Raquel, presta atenção aqui. Tinham 61 livros lidos lá dentro da biblioteca, né? Aí ela disse, Raquel, onde ele ficava me esperando, porque para que ele não ficasse, como o ambiente escolar é muito grande, né? E eu me atrasava, assim, cerca de 30, 40 minutos, e ele ficava lá, lendo. E quando ele fazia isso, ele fazia o registro das leituras dele. Ou através de pinturas, ou através de pequenos trechos que ele fazia. Ele gosta de fazer muitos mapas mentais, né? Então ele fazia muito isso. E aí ela ficou impressionada. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma pessoa nessa escola que era de Brasília, e que estava aqui na gestão um período, e ela chegou para mim e disse, olha, Raquel, ele tem altas habilidades. Quando eu ouvi, na minha ignorância, eu achei que ele tivesse um problema, sabe? Eu digo, meu Deus, mas o que é que meu filho tem? Aí ela disse, não, Raquel, olha, ele é uma criança especial. E como tal, ele tem que ser acompanhado, né? Aí a gente levou até uma neuro, que fez alguns testes. O primeiro diagnóstico, o primeiro laudo que a gente pegou, nem sei bem se chama-se isso, mas a gente nem acreditou. A gente mandou refazer com outra profissional, que acompanha ele até hoje, né? E, para nossa surpresa, ele tinha um QI alto, mas o que chamou a atenção, tanto da neurologista quanto da neuropsicopedagoga, foi o fato dele desenvolver várias habilidades, né? Não é só a lógico-matemática, como é a tua área, tem a comunicação também, né? Sim. Então, eles ficaram muito surpresos. E a história do altruísmo dele, do querer ajudar. Porque uma criança aos 5 anos de idade que olha para você e diz assim, eu quero salvar a vida de pessoas, é algo que... Eu não sei como os outros pais encarariam isso, sabe? Eu tenho uma avó dele que é muito próxima, me ajuda muito na educação dele, ela diz muito que ele tem um propósito de vida, e esse propósito foi dado por Deus, né? E, enfim, é mais ou menos isso. Que bom, obrigado, viu, Raquel? Obrigado mesmo.
Agora, Aide, o que é a comunicação para você? Conta pra gente. Comunicação, para mim, é literalmente, podem ser através de jornais, de filmes, de entrevistas, de bate-papos, e são coisas que podem trazer a informação para algumas pessoas. E eu descobri que você trabalhou com isso por 17 anos. Exatamente. E eu tinha a sua idade, eu tinha 10 anos, quando, em um fato que aconteceu dentro de uma escola comigo, a professora brigou porque eu não soube me expressar, eu fiquei nervoso, muito nervoso, eu tinha a sua idade, eu tinha 10 anos, eu fiquei muito nervoso e eu fiz xixi na calça. Agora você imagina para uma criança na frente dos coleguinhas, fazer xixi na calça de tão nervoso, e aquilo me travou, me deixou com vergonha. Então eu fui um adolescente, depois dos 10 anos, eu fui um adolescente muito tímido. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha vergonha de me comunicar. Então eu tive que trabalhar esse medo de comunicação dentro, para depois me tornar um palestrante, para ajudar outras pessoas a também vencer o medo de falar em público. Por isso que hoje eu gosto tanto de comunicação, assim como você também gosta de comunicação, mas gosta também de números, né? E esse desejo seu de ajudar outras pessoas. Agora, fala um pouquinho, qual é a dica que você dá para todos nós, Aide? Uma dica assim, poxa, estamos todo mundo dentro de casa, é uma situação que merece muito cuidado, muita atenção de todos nós. Qual que é a dica que você nos dá para fazer um planejamento e, principalmente, fazer o planejamento não é nem o mais complicado, mas o seguir esse planejamento traçado. Que dica que você dá? Antes de falar a dica, eu também quero citar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava no 3º ano do Fundamental, eu tinha 8 anos e a professora alegou na frente da sala que não tinha vidas em outros planetas. Aí eu disse que tinha, aí eu insisti que tinha, e por isso ela me tirou de sala, me levou na coordenação. Ela discordou de você e, por discordar, ao invés de conversar na discordância, ela te levou para a direção. Sim. E ela chegou na direção e disse o quê? Não concordo com o que o Aide está dizendo. O que ela disse? Eu não lembro muito bem porque eu tinha 8 anos, mas que ao decorrer desse tempo aconteceu várias outras coisas com diversos professores que também fizeram a mesma coisa. E tanto que teve uma vez que eu era avançada, eu ainda sou avançada em matemática, mas ano retrasado, eu tinha 9 anos, eu estava no 4º ano e a professora falou que não tinha resultado em uma equação. Aí a equação, o resultado dela era negativo. Aí acabou que o resultado negativo, ela falou que não existia. Mas aí eu falei na frente deles que o resultado existia. Só que aí todos me chamaram de burro e simplesmente a professora saiu de sala. A professora saiu de sala e me deixou lá. E existia o resultado. E existia resultados negativos, só que eles ainda não tinham aprendido. E na minha escola antiga, as professoras ensinavam o que tinha no livro. Só que na minha escola hoje em dia, os professores acabam criando novos desafios, acabam me deixando participar de um jeito que eu não participava na minha escola antiga. E sobre o planejamento? Qual que é a sua dica para seguir esse planejamento? Você primeiro tem que começar com uma coisa que você goste. Porque se for uma coisa chata, ninguém vai querer cumprir. Ou seja, comece o dia com uma coisa que você goste e depois vai avançando. Por exemplo, eu gosto de fazer o comum, que é meu dever de matemática. Ou seja, eu coloquei o comum para as 9 horas da manhã. E depois do comum, eu descanso 15 minutinhos e vou fazer atividade. Ou seja, essa é a dica. Faz uma coisa, dá um intervalo, faz outra coisa. Dá um intervalo, faz outra coisa. Quais são as atividades que você mais gosta dentro dessa sua programação, Aide? Ler, fazer atividade
da minha escola, fazer o comum e criar conteúdo no Instagram. O conteúdo... E mais uma coisa, e esquecendo, e também estudar xadrez, que é basicamente, literalmente, meu preferido. E o seu objetivo de estudar xadrez é para ser um grande campeão ou é para manter a mente ativa? Não é para ser grande campeão, eu já falei isso várias vezes, e que todas as pessoas acham, ele quer ser um grande campeão, mas não é para ser um grande campeão. Eu só quero ser um Aide, a pessoa que eu sei que vai ficar no meu currículo, aí eu sei que isso daí vai me ajudar no meu futuro. E também porque eu amo jogar xadrez, exercito o meu cérebro, até porque tem muita matemática envolvida, e é por isso que eu amo xadrez do coração. Eu não faço porque minha mãe quer, porque meu pai quer, até porque o comum, o pai pode optar para a criança não fazer nas férias. As férias podem ser só de brincadeira. Só que aí eu peço todas as férias para mandar o comum, a programação do comum para as férias. Aí teve uma vez que eu tinha viajado para casa da minha tia, lá em Porto Alegre. Aí eu acordei, eram umas 9 horas da manhã, e minha mãe me encontrou na sala fazendo dever do comum. Eu tenho até a foto. Eu tava com o cabelo molhado, porque eu acordei o banho logo. Tomei banho logo para despertar e já fui fazer o comum. Foi esse dia que você fez o comum rapidamente porque você tinha outra atividade para fazer depois? Não, esse dia foi outro, mas esse daí foi realmente porque eu gostava. Eu gosto muito de andar a cavalo, e aquele dia foi inesquecível porque eu não tinha um peso na consciência de chegar em casa, de querer ir logo embora para fazer meu comum, porque eu sou assim. Se eu não faço, de manhã eu fico o dia inteiro reverberando na minha mente que eu tenho que chegar em casa logo e fazer o comum. Muitas pessoas têm uma dificuldade danada com números, né? Não gosta, tem dificuldade de entender a lógica dos números. E você, na foto, inclusive na foto que você mandou e que é a divulgação desse nosso bate-papo, atrás de você na foto tem uma série de medalhas. Aquelas medalhas são do que, Aide? As medalhas são do xadrez, são dos meus esportes e são de matemática. E agora eu vou colecionar, que agora, a partir do 6º ano, tem as Olimpíadas Brasileiras, a Olimpíada Brasileira de Matemática, o BMEP. Aí agora eu vou colecionar várias medalhas dessa Olimpíada, e eu já estou colecionando vários troféus do comum. E um deles foi esse daqui, que é o maior até agora, que é o da Liga Platinum, que eu consegui ano passado, que é aquela criança que é mais de 5 anos avançada de acordo com a sua série escolar. E o meu professor de xadrez, que eu gosto muito dele, ele falou uma frase que eu tinha esquecido de falar no começo, e é uma frase que ele fala que a gente tem que preferir gostar de jogar do que gostar de ganhar. Porque se a gente não gosta de jogar e só gosta de ganhar, a gente não vai conseguir lidar com a derrota. E no meu primeiro campeonato, eu tinha 2 aulas. 2 aulas. Na primeira, eu aprendi a montar as peças. Na segunda, eu aprendi o movimento das peças. E nesse campeonato, que era a minha 3ª aula, literalmente, eu cheguei e eu consegui. Aí o meu professor de xadrez olhou para mim: você quer mesmo participar? Aí eu respondi para ele: olha, eu sei que eu vou perder porque eu só tive 2 aulas, mas do mesmo jeito eu só quero ganhar experiência e só quero me divertir. E eu consegui até um resultado bom, razoável. Incrível, incrível. Você que está aqui me assistindo o Aide tem o Facebook dele, o Aide tem o Instagram dele, onde ele publica sempre um conteúdo bem bacana. Estive vendo o conteúdo do Aide, é bem bacana, é bem relevante. O Aide, qual é o endereço do seu Instagram? É aide.studygram. Está aqui em cima, inclusive, ó, o endereço do Instagram do Aide.
E eu vou depois também deixar na descrição deste vídeo o endereço para que você siga, bata papo, converse com o Aide. Aide, para fechar essa nossa conversa, dê uma dica final, aquela dica que você considera a mais importante, a mais relevante, aquela que te motiva, aquela que te anima. Eu, em razão desse problema que eu tive aos meus 10 anos de idade, a comunicação na minha vida, ela transformou a minha vida. Então, sempre que alguém me pede uma dica bacana, eu digo em relação a essa pulseira aqui que eu uso. Ó. Essa pulseira está escrito aqui, ó, hashtag comunicar transforma. Então, a dica que eu sempre dou é o seguinte, a comunicação transformou a minha vida. Eu quero que a comunicação também transforme a sua vida. Qual que é a sua dica, Aide? A minha dica é que você precisa curtir o processo e não só focar. Tem que focar, mas você tem que curtir o processo, porque lá no futuro você pode ter um resultado legal, só que quando você volta para trás, você pode pensar que você perdeu tudo só para chegar naquele lugar. Ou seja, curta o processo, tenha foco, se divirta e seja feliz. Ótimo, excelente dica. Aide, muito obrigado por esse bate-papo nesse domingão. Eu adorei te conhecer e agora eu vou dizer o seguinte, sou amigo do Aide. Obrigada. Um beijo, um abração e até mais. Valeu, tchau. Para nós, um abraço.